desculpem. Ora, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um diário de reflexão. Como é que estão, meus queridos convidados de sempre? Digam-me lá, estão vivos, estão mais mortos que vivos? Como é que é? Meio da semana? Apoquentados, mas cá estamos. E tu, Rita? Eu estou bem, a segunda-feira já vou trabalhar e já sei o que é que vou fazer. Ora bem. E tu, Hélder? Já arranjaste calças? Como assim? Já arranjei calças? O que é que estás a alegar? Nada. Sim, estou só a alegar, hein? Tu podes confirmar ou desmentir. Isso é um estendal? É. Mas há um certo desfoque, não é? O Skype permite estes... Assume o Estamos estendal. com esta posição de dedos que eu e o Hélder estávamos. Sim. Eu gosto muito daquela posição em que as pessoas que são colunistas fazem assim e parece que têm uma máscara, uma careta à frente da sua própria cara. Ora bem, então vamos lá. Esses que interessam. Interessantíssimos. Vamos começar com uma boa notícia, não é? Esta é a primeira vez que a democracia portuguesa não registra um déficit. Zé Pedro, já abriste champanhe? Já meteste todo nu a celebrar na rua? Como é que é? Não, já não se abre champanhe, agora abre-se um rolo novo, um rolo de papel. Eu só acho muito engraçado que conseguimos esta façanha, depois de muito esforço, numa altura em que, por simplesmente, o déficit já não interessa para nada. Ou seja, é inacreditável, isto tinha que acontecer. Ou seja, agora que nós conseguimos, agora, a Europa sempre esteve a dizer têm que conter o déficit e o objetivo é ter boa saúde orçamental, portanto, superávit, têm que conter o déficit. Nós lá chegámos no dia em que a Europa está a dizer não, o que temos que fazer é que gastar, o déficit tem que disparar. É assim na portuguesa. E tu, Rita, estás como o Zé Pedro que diz que isto é uma sina ou achas bom que este seja o primeiro saldo orçamental positivo desde 1973, segundo o INE? Obviamente que é uma informação que nos traz algum alento, mas os tempos que se prevêem são tão difíceis que já não há grande sorriso que me arranquem perante isto, porque os próximos meses vão ser muito difíceis para a economia portuguesa e para a economia mundial, por isso. Hélder, vais salvar aqui a honra deste déficit ou também vais dizimar? Não é de déficit, é de não existência de déficit, ou também estás como o Zé Pedro e como a Rita? Tendo em conta a situação atual, é um bocado M igual, é a resposta. Muito bem, então vamos avançar para outro... Mas olha, diz. Eu acho que nós vamos agora ganhar um bocado aos outros países todos, porque nós, a fazer déficit, somos profissionais. Portanto, nesta competição de ter déficit, vamos arrasar. Ora bem, então vamos lá falar de detidos, que a malta gosta de falar de gente que tem problemas com a justiça, incluindo nossos 4. Ora bem, ficámos a saber que houve 27 detidos. Zé Pedro, tu ficaste bastante, não quero dizer excitado, mas algo energético por falar deste número de detidos. Porquê? Tens uma certa apetência para ver pessoas a levar pancadaria? Eu digo desde a primeira hora que a única coisa boa nisto do estado de emergência era que, de facto, se verificassem alterações à lei significativas e dos direitos, nomeadamente. Mas eu acho que estes 27 que já foram dentro é a expressão para... Detidas por desobediência, vá. Foram para dentro de casa, no fundo. Para dentro de casa, exato. Quem está prisão domiciliária. Quem está a desobedecer está a fazer muitíssimo mal. E eu acho que só a detenção ou a admoestação não chegam. Eu, nestes dias, tenho-me lembrado de um homem mais rígido. É de mim, não é? Não, é do André Ventura. Um homem que resolve as coisas ceifando os membros. Eu pensei que o que ele faz para o que ele pensa fazer, o que ele gostava de fazer para os pedófilos, podia agora fazer para quem sai de casa. Só tu estás a falar da vontade dele de ceifar a parte testicular dos pedófilos. Ele, consoante o crime, ele arranca o membro respectivo, não é? Portanto, eu acho que neste caso era ceifar as pernas, que era da maneira que eles já não saíam de casa. E eu penso que ele chegava ao Parlamento e defendia isso. Rita, estás a pôr as mãos na cabeça, mas temos aqui também informações que mais de 270 estabelecimentos foram encerrados por incumprimento. Portanto, não são só pessoas, estamos mesmo a encerrar as estruturas e tudo. Eu gostei essencialmente da justiça salomónica aqui do Zé Pedro, que é um bocadinho a tirar assim para a assustadora.
André Ventura. É a brincar, é a brincar. Cortas o mal pela raiz. Mas este estabelecimento, os que foram encerrados, elaboravam-se as condições mínimas de higiene para aqueles que estavam a servir e para com os funcionários que tinham a seu cargo. E isso, obviamente, por mais que nos custe, tem de ser feito. Ou as pessoas preparam-se convenientemente para este momento em que vivemos, garantindo que, de facto, reduzem ao mínimo todas as circunstâncias possíveis de contágio, quer para com clientes, quer para com funcionários, ou então têm que encerrar as portas. Eu sei que é difícil nesta altura, porque não há máscaras, temos dificuldade em encontrar luvas, mas temos de encontrar outras soluções, porque é a nossa garantia de saúde e a nossa necessidade de sobrevivência económica que está em causa, e por isso todos os cuidados são poucos. Hélder, tu num destes diários de reflexão revelaste que não eras muito adepto dos bufos que se bufavam dos velhotes que estavam na rua, mas neste caso se calhar é preciso ter um Estado mais musculado, ou continuas a não achar que é necessário? Um Estado musculado, bufos e outras expressões do género são, obviamente, expressões que me fazem muita confusão e acho que fazem aos quatro. Mesmo em relação ao Zé Pedro, eu gostaria de alertar toda a gente que nos está a ver que ele estava a ser altamente irónico e, portanto, ele tem uma t-shirt a dizer selvagem. Não, desculpa. Ele está a ser patrocinado. Não, eu ontem tenho que fazer saídas com a bicha para passear, saídas em que vamos todos completamente embrulhados naqueles fatos como se estivéssemos a combater o ébola. Damos assim um passeio pequenino, fazemos as necessidades enquanto andamos e voltamos para dentro logo e não tocamos em nada nem em ninguém. Fazem os dois as necessidades? Fazemos, claro. Eu quando saio à rua faço mais rápido que ela. E eu cruzei-me com 2 grupos. Um deles vinham 4 pessoas, assim, completamente na boa, a falar no passeio. O passeio tinha esta distância. Portanto, se tu me perguntar se eu vou mesmo seguir as regras do Chega, não vou. Portanto, sim, há uma certa ironia. Mas isto também não vai lá com, desculpe, faz favor, não se importa de ir para casa. Porque podem ser passageiros, ou lá como é que se chama, de uma doença. Nós ainda vamos a tempo. Mas também são passageiros. Nós ainda vamos a tempo, enfim, dizem os especialistas. E, eventualmente, se rezarmos, ainda vamos a tempo de não passar o que está a passar a Itália e Espanha já ultrapassou o número de mortes da China. E eu vejo estes gajos todos juntinhos, na boa. E o que eu digo, chega lá a polícia e diz, não se importa, pode ir para casa. Portanto, nem isto, nem ceifar as coisas. Hélder, então se não concordas, como é que farias, ou que sugestão tens para resolver esse problema de pessoas que ainda não perceberam coisas bastante básicas? Muito mais do que uma mão pesada do Estado, é necessário que o Estado fale direto e fale eventualmente até grosso às pessoas, mas quando eu digo grosso não é na perspectiva de punir necessariamente, ou não, que a primeira ação não seja punir, seja esclarecer as pessoas. E nós temos o estado de emergência que já foi decretado há algum tempo e ainda assim não sabemos ainda, ou vamos tendo as medidas sempre muito pela rama. E é isso, no fundo, que eu gostava que o Estado passasse às pessoas. No caso, o Governo e também, por maioria de razão, o Presidente da República, que é isto que se pode fazer, é isto que não se pode fazer. Obviamente que os prevaricadores, ou quem inicialmente não acata as instruções, as indicações que vêm do Governo, no caso, as autoridades de saúde, devem ser chamadas à atenção. E sim, eu acho que a primeira abordagem deve ser, apesar de estar a fazer rir o Zé Pedro e ele ter o dedo no ar, acho que a primeira intervenção deve ser de falar e não de necessariamente de... Espera aí, Zé, deixa-me ir à Rita que estava a fazer tretas. Eu acho que está mais do que claro, Hélder, é apenas redundante todos os dias e dizemos todos os dias, inclusivamente na comunicação social, e eu sei disto porque faço trabalho à distância e eu sei que no linha direta que nós temos na RTP3 todos os dias colocamos em banner de lado aquilo que as pessoas podem ou não fazer na rua. Quer dizer, já se disse mais de 1000 vezes, todos os dias a Direção-Geral de Saúde fala sobre isso. As pessoas estão mais do que esclarecidas. Achar que elas não sabem e que são apenas poucochinhas
Eu não disse até isso. uma visão muito redutora e muito... Sim, mas eu não disse das isso. que as pessoas Mas são. eu não disse nada disso, Rita. As pessoas fazem-no com consciência e isso é que é assustador, Hélder. Fazem-no com inconsciência. Por isso, isto é exatamente a mesma coisa. Enquanto as pessoas não tiverem noção que podem sofrer penalizações pelos seus atos, vão continuar a fazê-los. Porque faz parte da natureza humana. Zé Pedro, querias anexar uma adenda? Zé Pedro está a rir tanto porquê? Porque eu estou desejoso de dizer que eu até concordo com o Hélder e acho que até podiam fazer uma sessão de esclarecimento. Iam todos para uma sala. Ai, carai, não dá. Olha, eu queria... Juntar todos numa sessão de esclarecimento. Vamos juntar todos numa sala para dizer porque é que vocês não podem estar juntos numa sala. Olha, pronto, ok, as ideias do Ventura eu não sigo, mas eu punha aos cavalos da GNR. Era tudo dentro de casa. Ora bem, mas eu fui só não sei onde. Está provado, eu queria trazer... Deixa-me só dizer-te isto. Está provado que os cavalos são o meio de repressão que melhor funciona de disciplina de multidões. Tirando quem gosta, não é? Esse é o que é um problema. Sim, é só um problema também de degradação. Se, de facto, o Estado se mostrar agora musculado e se as pessoas continuarem a sair à rua em incumprimento daquilo que são as recomendações, o que é que virá a seguir? É importante sublinhar isto. Não, o que vem a seguir é que passa um vírus. Não, o que vem a seguir é que passa um vírus e retomamos a normalidade e a democracia e as pessoas todas andam felizes na rua sem o perigo de terem 1.000, 1.500 pessoas a precisar de cuidados intensivos e 600 camas, o que significa que metade desse número vai para uma vala comum. Eu acho que isso é muito mais importante do que a porcaria do passeio de um cabrão qualquer que não tem noção. Não tenho muitas dúvidas. E eu acho é que o que vem depois não é uma ditadura, isto não se vai tornar a Venezuela. O que vem depois, se tudo corresse bem, era a normalidade, de novo, e não assistir a nenhum drama como os outros estão a assistir. Ainda não tens nenhum país democrático, portanto estou aqui a tirar a China da equação, ainda não tens nenhum país democrático em que isso já tenha acontecido, em que as pessoas tenham retornado à normalidade, ou tens? Mas ainda não passou. Pois não passou, por isso, e como isto vai demorar a passar, o que eu me pergunto é exatamente isso, qual é o próximo? É que o próximo passo não é o vírus terminar, porque, como nós sabemos, e temos ouvido, porque os especialistas são como os cogumelos e multiplicam-se, como tu bem sabes, isto vai demorar a passar, e, portanto, é preciso alguma proporcionalidade nas medidas que são adotadas. E isso também significa, de facto, neste momento, porque é um período de adaptação ainda longo e eventualmente seguir-se-á um período de tentativa de contenção dos casos, de tentativa de tudo isso, porque isto não vai passar, isto não vai terminar, Em Itália as pessoas precisam de assinar um papel a justificar para que é que vão fazer aqui. Ainda não aconteceu isso. Pronto, exatamente, o salvo-conduto. Mas olha, eu gostaria de te lembrar que em Itália, apesar de eu louvar o esforço do Giuseppe Conte, o primeiro-ministro italiano, eu devo lembrar que a Itália não é exatamente a democracia ou o funcionamento democrático que eu gostaria de ver em Portugal. Porque o mesmo primeiro-ministro que agora está com o governo do Partido Democrático, que é de esquerda, e do Cinco Estrelas, que é o que lhe mais aprover, também já foi o primeiro-ministro que até há bem pouco tempo estava numa coligação do governo que juntava, lá está, o Cinco Estrelas e a Liga de Extrema-Direita. Portanto, a Itália não é de todo o melhor exemplo. Portanto, eu mantenho o desafio, e podem ir para casa pensar agora, se tiverem a resposta aí no gatilho, qual é o país democrático que conseguiu passar por isto exemplarmente. Mas nós estamos, quer dizer, nós estamos a meio da crise, portanto não dá para dizer isso porque ainda nenhum país passou por isso. Agora, eu não tenho... Então respondeste exatamente à minha pergunta. Mas eu não tenho qualquer dúvida que a Itália e a Espanha são os países com mais... Eu tenho muitas dúvidas. A Alemanha também, eu não tenho nenhumas dúvidas que os países, ultrapassado isto, vão regressar ao que eram, mas eu não tenho a menor das dúvidas. Não vejo que sombra de tirania é essa, quer dizer, não tarda também foi algum tirano que queria espalhar as ditaduras pela Europa que provocou o vírus, quer dizer, não faz sentido isso. Não me incluas numa teoria da conspiração. Não te incluo, mas as medidas são sanitárias, isto não é nada político. Isto é de saúde pública. O Hélder só está com mais dúvidas e precauções do que vocês, e eu queria vos provocar de outra forma, que é para mudarmos um bocadinho de assunto, e já estamos com um diário de reflexão bastante longo, que foi ontem
o debate no Parlamento. Eu não sei se vocês viram, mas correu a internet, e gostava de ouvir a vossa opinião, da intervenção que António Costa fez em relação ao João Coutinho de Figueiredo. Toda a gente gostou muito. Eu não fui especial apreciador, porque acho que fazer espetáculos de stand-up no Parlamento neste momento não adianta de coisa nenhuma. Mas, Zé Pedro, o que é que achaste desta intervenção de António Costa? Se viste tudo, podes comentar toda. Mas este trecho, onde basicamente António Costa disse que ainda bem que este liberal, não é, se transformou não é num socialista, mas a iniciativa liberal agora é a iniciativa estatal. Eu não vi o discurso, essas coisas foram chegando, assim como a saída do Rui Rio, Rui Rio. E para dar o exemplo aos outros deputados, sim. É esquisito quando um político, um deputado, um líder parlamentar, um líder partidário dá o exemplo deixando o Parlamento. Enfim, acaba por ser irónico. Mas eu acho essas guerras, acho muito sinceramente ideológicas e tudo isso, e acho que Costa tem estado muito mal nesse aspecto, acho que essas guerras são completamente patéticas. Para já, 99% das pessoas, arrisco-me a dizer tipo um placar ideológico, 99% das pessoas, quando falam em liberalismo, não sabe minimamente do que fala. É aquela nova... Antigamente era muito populismo. Abria-se a boca, este populista, não é? Agora é o liberal, és um liberal. E eu acho que Costa, entrando neste momento em que está com a maior crise que um governante português atravessou nos últimos, séculos, estar com estas guerras com um partido que tem um deputado único e que, enfim, faz a política dele, como o PS faz a dele, estar nesta guerrilha, indo um bocadinho atrás dos disparates que se leem nas redes sociais. Eu não sou liberal. À conta do diário de reflexão de ontem, alguém foi escrever no YouTube chamado liberal. Não sou liberal, enfim, eu sou um centrista sem partido, mas agora qualquer pessoa que diga alguma coisa, ou apoiando empresas, ou seja o que for, é um liberal. E a guerra então que há, sobretudo na questão da saúde, dos privados e dos públicos, do liberalismo, é completamente vazia de sentido, aquilo é um absurdo. E o Primeiro-Ministro entrar nisso, enfim, é patético. Rita, o que é que achaste deste debate? Principalmente aquela parte do Rui Rio de se ir embora, porque deveriam estar cerca de 16 ou 17 deputados e estavam 33, e esta intervenção de António Costa em relação ao deputado da Iniciativa Liberal. Olha, eu não vi, de facto, no entanto, acho que o Rui Rio está muito preocupado com a sua própria saúde, talvez não seja excessivo de dizer que ele está mesmo em pânico por essa tomada de posição que obviamente acabou por não ser acatada, mas eu não vi isso. Aliás, eu neste momento devo dizer, mais do que preocupada com o Parlamento português, eu estou preocupada com a monarquia inglesa, porque o príncipe Carlos deu positivo no teste do novo coronavírus. Mas em princípio a rainha estará a salvo, não é? Vamos ver. Hélder, e a Camila? Está com o Carlos na Escócia. Ok. Hélder, em relação ao Parlamento, penso que hoje vi, corrijo-me se estiver errado, que o Parlamento britânico vai encerrar durante 4 semanas, não é? Isso é mais uma, quarta-feira. Ok. Lá, porque bem se lembram da prorogation, que é um instrumento que eles têm na Constituição que não existe no Reino Unido, mas eles fizeram isso por causa do Brexit. Mas sim, estiveste atento ao Parlamento português, o que é que achaste das intervenções? Sim, olha, em relação à iniciativa liberal e em relação ao rótulo que colaram na testa do Zé Pedro de liberal, eu gostaria de lembrar que todos nós vivemos, a esmagadora maioria dos Estados-membros da União Europeia vivem em democracias liberais, por isso é que, eufemisticamente, se refere à Hungria, à Polónia, muitas vezes à República Checa, como democracias iliberais, isto para não dizer autoritárias, porque é isso que na realidade são. E depois há também uma necessidade extrema, muito, muito importante, de destrinçar entre o liberalismo económico e o liberalismo de costumes. Nós, os 4, somos eventualmente, arrisco-me dizer, liberais em termos ao nível dos costumes. Portanto, completamente anárquico, eu. Ou então anárquicos, exatamente. Bom, se és anárquico, eventualmente não subscreves aquilo que a Rita e que o Zé Pedro disseram em relação à demonstração de pessoas que estão na rua neste momento. Porque eles são os verdadeiros anarcas. Sim. Bom, eu não vou aplaudir, obviamente. Foi o que eu vi na minha rua, sim. Tenho manifestações anárquicas na minha rua, sim. Em relação ao Primeiro-Ministro, ao debate parlamentar, acho que ficou tudo mais ou menos pincelado, mas eu gostaria de recuperar aqui uma entrevista que uma enfermeira do norte do país
que acusou positivo na Covid-19, deu uma entrevista à TSF bastante boa e ele disse: Senhor Primeiro-Ministro, venha ao terreno, falta muito material. E isto é importante que, de facto, uma figura como o Primeiro-Ministro, com todas as cautelas necessárias para ir ao terreno, devia estar no terreno. Eu ontem lembrei-me e sugeri aqui a canção do Chico Buarque, e ao ouvir esta entrevista na TSF, lembrei-me de uma outra música que se chama Negócios Estrangeiros, dos The Weasel. Muito boa, é uma música com uma linha melódica muito interessante também, dada pela Orquestra Nacional da República Checa. Estávamos em 2007 e ele dizia, convidava exatamente, não o nomeando, não o designando pelo nome, mas convidava Cavaco Silva a ir ao Intendente. Senhor Presidente, venha ao Intendente. E às vezes é mesmo necessário isto, que as altas figuras do Estado vão ao terreno, ponham a mão na massa, neste caso excepcional, com todas as medidas de segurança, as cautelas necessárias, porque só assim é que eventualmente o António Costa perceberá se existe ou não material, se há escassez ou não de material. Muito bem, e é assim que terminamos o nosso mais um Diário de Reflexão. Hoje não falámos dos números, mas podemos dizer aqui, há 2.995 infectados, 43 mortos, 22 recuperados e, pelo visto, o número de detidos ainda não foi atualizado. Meus queridos convidados, obrigadíssimo por mais um Diário de Reflexão e vemo-nos por aí. Beijinhos, boa noite, boa tarde, bom dia. Tchau.